Então, esse guia de consulta que a gente vai falar cada detalhe na mentoria, né? Essa é uma aula inicial, mas cada detalhe a gente vai falar na mentoria, é identificar os motivos do contato dessa mulher, né? Quem atende já sabe. Eu inicio toda a minha consulta, gente, falando o quê? Eu falo assim, olha, o que você precisa? Né? Eu sempre falo o que você precisa. Por quê? Porque eu nunca quebro a expectativa do paciente. Por quê? Porque eu já sei o que ele está querendo, certo? Porque quando a gente não pergunta e ele está lá com a expectativa dele, você acaba no final fazendo o que ele quer, mas na verdade você tem que fazer o que ele precisa. Então, a minha primeira pergunta quando eu atendo o paciente é: o que você está precisando? E aí ele vai me dizer. Tem uns que falam, eu só quero uns resultados de exame, só quero pedir exame, só quero tal coisa. Eu não, eu sempre vou de acordo com o que ele me falou, né, tentando ali chegar na expectativa, né, do que ele veio fazer, mas também trazendo para ele o que ele necessita, né? A gente tem que entender que às vezes as pessoas não sabem o que elas precisam, mas com certeza elas precisam de alguma coisa. Só que às vezes elas chegam precisando de uma coisa, e na verdade elas precisam de outra, né? Isso é muito claro, né? Quando nesses 15 anos, 16 anos atendendo, às vezes o paciente chega precisando de uma coisa, na verdade, falando que precisa de uma coisa, na verdade ele está precisando de outra, né? Ou eles nem sabiam que precisavam daquilo, né? E você trouxe uma coisa nova para eles. Isso também é muito importante. Então é muito legal ver essa evolução aí de consulta. Eu me lembro que eu comecei a consultar, eu realmente, gente, eu tinha um monte de. Na verdade, eu comecei assim, fazendo minhas colinhas, né? Para entender o guia de consulta, que é esse que eu vou explicar para vocês, por isso que eu estou falando sobre essa história. Os guias de consultas, para mim, eram muito importantes, por isso que a gente tem um guia aqui do ENA, que é um guia realmente do que você precisa saber ali na consulta, né? É um guia de que você precisa fazer ali. O que eu preciso fazer agora, né? E para não esquecer. Mas eu comecei assim, olhando meus guias e errando muito às vezes, né? Às vezes a gente vai e faz uma coisa, não era aquela coisa. Isso tudo é com o tempo também, mas hoje em dia isso está mais fácil, porque a gente tem mais informações e mais conhecimento. Na minha época não tinha tanta informação assim, fácil, né? Tinha mais os protocolos gigantes que a gente tinha que ler. Então a gente vai identificar aí os motivos do contato da mulher. Então, o que você está precisando? Ela vai falar, eu queria usar um contraceptivo. Não, queria usar um remédio para evitar. Eu estou usando mas não está me fazendo bem, né? Ou então, eu parei porque eu quis, aí depois eu voltei, agora engravidei, agora eu tenho filho, estou amamentando, eu quero utilizar novamente, né? Então, tem muitas situações que vão chegar para mim. Tem pacientes que querem engravidar, isso faz parte do planejamento reprodutivo, a gente vai falar sobre isso na mentoria. E tem pacientes que não querem engravidar de jeito nenhum. E tem pacientes que têm 9 filhos. Então, tem todo tipo de situação. Então, a gente vai identificar o que a paciente quer. O que ela quer naquele momento. Porque é um direito dela o planejamento reprodutivo, gente. A gente não pensa dessa forma, a gente só pensa na medicação. Mas pense o nome. É um planejamento reprodutivo. Ou seja, ela tem um direito de planejar aquilo ali. E quando esse direito é cessado, ou seja, quando a gente não dá esse direito para ela, a gente acabou prejudicando, né? Paulina, mas tem algumas mulheres que engravidam porque não tomam a medicação correta. Eu não estou falando dessas mulheres, elas tiveram acesso, né? Às vezes por alguma questão de orientação também, né? A gente acha que a pessoa, né, sabe utilizar a medicação e às vezes fala, eu sei usar. E ela usa tudo errado. Por quê? Porque a gente acha que o básico não precisa ser explicado, mas o básico precisa ser explicado. Eu vou falar só sobre uma situação básica onde não foi explicado o que era para ser explicado, a paciente não utilizou. Não foi nem contraceptivo, mas foi um aerolim, um sabutamol, né? Ela não. A gente tem o sabutamol, a gente tira a tampinha e utiliza no espaçador. E a paciente foi para casa, né, a gente orientou, chegou lá, ela colocou o aerolim no espaçador e não tirou a tampa. Então, não tinha medicação. Então, a paciente voltou sem melhora. E, no fim,
ela estava utilizando errado. Ela não tinha tirado a tampa da medicação. Então, a gente acha que o básico não precisa ser explicado, mas o básico tem que ser explicado sempre. Sempre, tá bom? Então, a gente vai identificar esses motivos, registrar os antecedentes dessa mulher. A gente vai falar sobre cada detalhe desse na mentoria, tá, gente? Eu só estou explicando a parte inicial. Então, registrar os antecedentes pessoais obstétricos, não, quantos filhos essa mulher teve, quantos abortos, se ela teve alguma gravidez ectópica, né? Tudo isso, se ela já utilizou alguma medicação antes. Guga, a farmácia não vendeu, essa farmácia merecia eu ir lá. Porque é um absurdo, tá? Um absurdo uma farmácia não vender um contraceptivo porque um enfermeiro prescreveu. Isso merecia um processo. Aliás, esse processo ia acabar com essa farmácia. Ia acabar com essa farmácia. Porque é uma ação, um atendimento totalmente respaldado em lei, é um caso de saúde pública, é um direito da mulher, e se ela for lá sem receita, ela recebe a medicação. Então, isso aí seria um processo, né, para essa farmácia, tipo assim, olha, isso aqui, tu nunca mais vai fazer isso na vida, né, porque é um absurdo, tá? Abordar sempre que pertinente as questões referentes a parcerias, então, quantidade de parceiro, né? Orientação sexual, satisfação sexual, questionar se há medicações em uso. Por quê? Porque a gente vai falar sobre as restrições, né? Sobre os critérios de elegibilidade. Isso vai estar em par aí com a questão de uso de medicação, tá? Porque aí você descobre patologias que a paciente às vezes não te falou, né? É igual aquela paciente que fala assim, você é hipertensa? Ela fala, não. Você toma alguma medicação? Eu uso captopril, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é tipo isso, sabe? A outra coisa é questionar se há medicações em uso, né? Investigar a presença de dispaurenia, sangramentos vaginais, pós-coito. Por quê? Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque, gente, vocês têm que entender que quando a gente pega uma paciente numa consulta de saúde da mulher, essa paciente tem várias demandas. Ela traz para mim várias demandas, que, como eu falei para vocês, às vezes ela acha que não tem, que ela não precisa daquilo. Mas uma paciente que vem para uma prescrição de medicação, ela precisa fazer rastreamento de câncer de mama, rastreamento de câncer de colo do útero. Ela precisa fazer realmente um rastreamento de hipertensão, de diabetes. Então, é uma paciente que traz demandas, tá? A gente não precisa ficar atrelado a só um tipo de demanda. Então, é uma consulta livre, que você pode rastrear ela em vários sentidos, tá? Então, por isso que você tem que investigar a presença de alguns sinais e sintomas, né? No caso de uma dispaurenia. Por quê? Porque isso pode gerar aí uma DIP, pode gerar em relação à questão de uma vaginose, né? De uma cervicite, né? Então, a gente também precisa avaliar sobre essas questões. E se há uma intenção de inserção do DIU, você precisa também avaliar a saúde dessa paciente em relação à questão de em relação à questão ginecológica, né? Porque mesmo a gente não precisando de exames de preventivo, de citopatológico, ou uma outra sonografia para inserção de DIU, a gente precisa fazer avaliação, sim, especular sobre a saúde da paciente, indicação e avaliação total em relação à questão da inserção do DIU, mesmo que a ultrassonografia e o citopatológico não sejam uma exigência, né? Para quem vai fazer a mentoria também, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Em caso de ST positivo, proceder com a sua particular, tratar. Normalmente, também é respaldada, é um programa de saúde pública, tem nos protocolos do Ministério da Saúde, você tem que fazer o seu POP, né, o seu protocolo, de acordo com o Ministério, e aí você pode tratar normalmente. Ok? Questionar sobre o desejo da concepção e anticoncepção, por quê, gente? Por exemplo, quando eu vou passar um Medrox, né, a gente vai falar sobre isso na mentoria, quando eu vou passar um Medrox, eu preciso saber se essa paciente tem intenção de engravidar logo, né? Por quê? Porque o Medrox, ele vai aí, né,
demorar para voltar a fertilidade. A mesma coisa inserir o DIU, ele não demora para voltar a fertilidade. Quando você retira o DIU, ele já é imediatamente volta a fertilidade. Volta, você pode engravidar. Mas, o que é que acontece? Eu não vou colocar um DIU na paciente aqui sem perguntar totalmente se ela quer engravidar daqui a 2 meses. Porque o DIU dura 10 anos. Ele pode ser retirado a qualquer momento? Pode, mas é um procedimento, né, gente? Então, assim, ofertar e vocês entenderem também a situação daquela mulher, tá? Indagar sobre o conhecimento e uso prévio de métodos anticoncepcionais, ou seja, se ela já utilizou, o que ela sabe sobre aquilo, o que ela sabe sobre um ciclo 21, o que ela sabe sobre uma Oregina, sobre um Medrox, o que ela sabe sobre aquilo ali, né? Por quê? Porque quanto mais ela sabe, melhor fica a nossa orientação. A gente consegue orientar de uma maneira mais tranquila. Quando a paciente não sabe nada, a gente quer realmente orientar ali do básico, do início, para essa paciente ter mais eficácia no uso daquela medicação, tá? Realizar, se necessário, conforme o método de escolha, os critérios de elegibilidade. Então, a gente vai ofertar essa paciente de acordo com os critérios e depois a paciente vai fazer sua escolha, tá? Então, olha, Maria, você só vai... Não vou falar dessa forma, né? Porque eu tô na aula, é porque lá eu falo mais popular, né? Tipo, olha, Maria, a gente tem aqui essas 2 medicações que você pode utilizar dentro das que eu já te falei, mas a gente tem 2 medicações que você pode utilizar, que é o Medrox, né, progesterona, ou a minipila. E também tem o dispositivo, que é a inserção de DIU, que você também pode utilizar. Por quê? Porque você é uma paciente hipertensa e você não pode utilizar as outras medicações que a gente conversou aqui. Então, o que você acha melhor na sua rotina do seu dia a dia? Você toma comprimido no horário certo, né? Você prefere tomar a injetável, né? Então, é essa conversa que a gente precisa ter com a paciente. Porque, como eu falei ontem na live, se você passar para mim uma medicação dessa aqui, de comprimido, eu vou escolher 5 dias e vou tomar 2, né? Então, assim, a gente tem que entender também a vida da paciente, para ela ter a opção de escolha em relação ao que ela passa no seu dia a dia, né? Então, Polly, atendi uma paciente na terça que ela chegou com queixa de 2 anos de amenorreia. Vem a Liriel com as histórias dela. Ela usava o Medrox e nunca voltou o ciclo. Porque na literatura fala que no máximo são 12 meses. No máximo, vamos lá. Pode sim ficar por mais tempo, tá? Mais do que 1 ano sem menstruação, tá? Eles falam mais ou menos 12 meses, alguns falam no máximo 12, mas na experiência também, em alguns outros protocolos também, fala que pode ser até 24 meses de amenorreia. O que você tem que fazer com a paciente dessa? Os exames. Você fez exame de ultrassonografia, deu tudo ok. Fez exame de hormônio, tudo ok. Então, realmente, a história dela diz que essa amenorreia vem aí do uso do Medrox prolongado. Porque, por exemplo, tem pacientes que utilizaram 9 anos de Medrox, né? E ela ficou realmente... A paciente sou eu, tá, gente? Eu utilizei 9 anos de Medrox progesterona, tá? 9 anos. E eu falei, eu vou parar para engravidar, né? E eu passei 2 anos e meio, né, sem menstruação. E depois que eu comecei a menstruar, que eu comecei a menstruar, que aí eu tive a possibilidade de engravidar. Antes disso não teria, né? Porque aí o endométrio tá bem fininho, tal, aquela coisa na ultrassonografia, tudo ok, tudo, né, bem de saúde, hormônio, tudo ok. Então, não tinha nenhum outro tipo de patologia. Realmente a amenorreia veio do medroxprogesterona de 9 anos de uso, tá? Então demorou realmente para voltar aí a questão da menstruação e também a questão da fertilidade, porque é em conjunto, né? Eu tenho chama para esses casos. A Liriel é a nossa aluna Ena aí, né, da mentoria com prática, né? E nossa aluna ainda de vários cursos, né, Liri? E ela sempre traz aí os casos aí mais bombásticos que a gente tem. Esse nem é tanto, esse é mais tranquilo, mas outros casos que ela traz de sífilis, então, meu Deus.
Então, vamos lá. Então, esse é um guiazinho para você entender como o que você deve procurar saber dessa paciente, para você aí avaliar, né, e questionar sobre ela. O que a gente vai escrever na evolução, Poliana? A gente vai escrever o que a gente perguntar, gente. As coisas importantes, interessantes, que vocês precisam saber para as próximas consultas. É isso que a gente faz, tá bem? Eu vou falar só mais uma questãozinha em relação a isso, porque quando a gente se forma, a gente aprende quais são as perguntas que a gente tem que fazer, mas a gente não aprende o porquê que a gente faz aquelas perguntas. E aí isso fica muito em questão de gravar aquilo ali. E por isso, quando a gente faz a evolução, se torna tão difícil de entender o que escrever. Mas, na verdade, quando você entende sobre o que você vai avaliar e por que você vai perguntar cada tipo ali de ponto daquele, você vai saber escrever isso com certeza, tá? Então, uma paciente de planejamento reprodutivo, o que eu vou escrever? Quantidade de parto, quantidade de aborto, se ela teve algum IST, se já tratou, se ela usa algum tipo de medicação, por quê? Por causa das restrições, hipertensão, diabetes, se ela tem enxaqueca, se ela usa medicação para isso, né? Se ela tem aí, fez algum tratamento, né, de IST, que eu já falei, né? Se ela quer engravidar, quanto tempo que ela quer engravidar, se ela tem algum exame que ela fez recentemente para a gente avaliar, né? Se ela tem quantidade de parceiro, né? Como é a relação, se ela é casada, se ela é solteira. Tudo isso influencia na avaliação dessa paciente. Se ela tem história de câncer, se ela já ficou internada alguma vez, né? Tudo isso para investigar aí avaliar essa questão dos critérios para essa paciente, para a gente ofertar a melhor medicação que essa paciente pode utilizar, tá? Aqui é um fluxozinho da consulta, né? Acolhimento, escuta qualificada, uma abordagem em relação aos direitos, né? Saúde do direito, né? A mulher, o homem ou o casal manifesta o desejo de iniciar o uso de anticoncepção. Eu já tive pacientes que vieram casal mesmo. E a gente atendeu ele normalmente, todas as avaliações, tudo que eles precisavam saber, orientar, né? Tem paciente que só quer orientação realmente. A avaliação clínica dessa paciente, de acordo com o que ela te falar, né? Então, qual é a questão da avaliação? A problematização dos métodos, ou seja, a condição econômica dessa paciente. Então, ela vai conseguir comprar essa medicação que você ofertou? Ela vai conseguir pegar na unidade? Né? Estado de saúde, condição clínica correlacionada, que eu acabei de falar para vocês. A gente vai falar sobre tudo isso na mentoria. Aspirações reprodutivas, se ela quer engravidar, com quanto tempo, se ela não quer mais engravidar, né? Característica da personalidade dessa mulher, ou seja, se ela vai realmente tomar essa medicação, se ela, como é essa mulher, né? Como que funciona a vida dela. Porque aí você vai inserir aí, introduzir um ciclo 21 e ela não vai utilizar. E ela vai voltar grávida, tá? Fatores culturais e religiosos em relação a isso. Já tive paciente que não utiliza nenhum tipo de contraceptivo. Em relação à religião, a gente só orienta, né? E a paciente tem a sua escolha, tá? Outros fatores como medos e dúvidas em relação a tudo que essa paciente te traz em relação à questão do uso da medicação, tá bom? E ela vai escolher, você vai ofertar o método e ela vai escolher qual melhor se encaixa na vida dela, certo? E para garantir os direitos reprodutivos da população, é essencial que o profissional de saúde ofereça a orientação sobre os métodos em diversos aspectos, que é como? Com a preferência da mulher, do homem e do casal, tá? As características de cada método. Ou seja, eu vou falar que ela vai ter que tomar um comprimido por dia, no horário certo. Ou eu vou falar que ela vai tomar uma injeção daqui a 3 meses, ou daqui a 1 mês. Você vai orientar sobre essas questões. A eficácia dessas medicações, né? Sendo essencial salientar que nenhum método é 100% eficaz. Não dê certeza para essa mulher que qualquer método é eficaz 100%, que não é, tá? Os efeitos secundários, todos os métodos disponíveis, né? A aceitabilidade do usuário em relação ao método, a confiança que ela tem em relação àquele método. Eu já vi pacientes que chegaram para mim e falaram assim: eu vou inserir esse DIU, mas eu vou tomar essa injeção, eu vou tomar não sei o quê, porque eu não quero engravidar de nenhum jeito. Aí você tem que, né, orientar essa mulher em relação àquilo, essa dupla proteção
em relação à questão de alguns hormônios, utilização de hormônio e tudo mais. A disponibilidade, se ela tem acesso a esses métodos gratuitamente, né? Se ela tem condição de comprar, a facilidade do uso, tá? Eu quero a coisa mais fácil de usar. A reversibilidade desse método, ou seja, na questão de esterilização e tal, e a proteção desse método em relação a infecções sexualmente transmissíveis. Também tem que falar para ela explicar que a maioria dos métodos não protege contra ISTs, só o